Oi, meus amores, tudo bem? Tá gravando? A gente vai pra leitura de emocional essa semana. Vão ser 2 opções. E aí você pode ir direto no minutinho, tá bom? E vai ser as opções do mês ainda, que é o Ônix, o Ônix e a Turmalina Negra. Turmalina Negra. Já tô acelerada, certo? O Ônix ou a Turmalina Negra. Pode ir direto no minutinho e escolher a leitura, certo? E para quem escolheu o Ônix, a gente vai começar, tá? Pra quem escolheu o Ônix. É o Tarot dos Anjos e vai ser uma leitura detalhada. Só com esse baralho. Vamos ver. Tô com a impressão que não tá gravando, mas eu fico olhando toda hora, mas tá gravando. É o medo de não tá gravando. Bora lá. Eu vou empurrar aqui um pouquinho a câmera, mas eu gosto de estar perto. Acho que agora foi. Sim. Detalhada, né, que eu falei? O carro. A lua. Começou o barulho lá em cima, tava tão quieto. Tava um silêncio tão bom. Só tava barulho na rua, fechei até a porta. A Imperatriz. Aceita? O Sol no oculto. É que caiu 2, eu não sei a ordem. O diabo na solução. A temperança no fundo do baralho. Eu tava embaralhando e vi essa carta. Tava falando assim pra mim que o momento presente, eu vou ver do passado ainda, mas no passado falou que ganhou velocidade, no momento presente tava falando assim pra mim que era a hora de remexer muita coisa parada. Muita água parada, muitas emoções não vistas, não cuidadas, não sentidas. Então é um momento presente de intensidade no sentido de sentir. Sentir o que tiver que sentir, seja de positivo, seja de negativo. É a temperança e a sacerdotisa no fundo do baralho. Vamos lá, essa leitura é bem rápida. Então o carro, né, que ano passado tava falando pra mim que suas emoções ganham velocidade, ganhou direcionamento, ganhou discernimento. Então emocionalmente é como se você começasse a sentir com mais clareza, começasse a entender o que você está sentindo, a se colocar, a se retirar, né? Porque o carro pode falar de partida também. De sentir novas coisas, de vivenciar novos sentimentos. Então, no passado tá falando aqui. É como se ganhasse uma velocidade no sentir. Então, um exemplo. Às vezes uma pessoa que fica sem amizade ou parada dentro de casa, ela vai sentir, mas ela sente de acordo com o que ela está assistindo ali, um exemplo, no celular. Mas quando ela se retira do casulo dela e vai para o mundo, ela tem as experiências e as vivências de mundo de estar com outras pessoas e estar em outros ambientes que não no seu casulo. Então ela começa a ter mais percepções sensoriais. Entendeu? Tá falando muito aqui. Tá falando muito disso aqui. De ganhar mais percepções, de sentir mais, de se colocar no externo e sentir mais coisas. Certo? E a lua, já falei, que é um momento de... É como... Não vou explicar. Eu vejo assim, como se fosse algo sendo cavado. É como se estivesse entrando em conexão profunda consigo mesmo, emocionalmente. De o que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo, como é sentir isso.
O que eu devo fazer com isso que eu tô sentindo? Então é mais ou menos isso aqui, no presente. É como se fosse um mergulho interno mesmo, no seu sentir. E a temperança veio no final do baralho, no fundo do baralho, me fala muito de procurar entender, de se entender, procurar se entender, entender porque tá sentindo isso, entender porque já sentiu aquilo e chegar a uma resolução de como é sentir, por que sentir, quando sentir e como sentir. Certo? Qual aqui? A temperança. Não, a imperatriz. A temperança eu já falei. Já falei, já. A imperatriz. Possível futuro. É como se veio assim muito pra mim uma palavra específica, assim, autodescoberta. É como se você percebesse o seu potencial, é como se você entendesse e tá, um quebra-cabeça assim, colocasse tudo as pecinhas no seu devido lugar. De esse ambiente, eu acabei de explicar isso para uma moça. Como ela identificar o ambiente para ela, como ela identificar um ambiente que não é para ela e como ela se retirar e como ela se voltar a um novo ambiente mais compatível com ela. Acabei de explicar isso para uma moça, uma cliente, certo? Ai, alguma coisa no olho. Então aqui, num possível futuro, é você se redescobrindo, você tendo seu autodomínio, você em postura, se colocando nos lugares que você quer estar, no ambiente que você quer estar, mais adequado com você e do seu jeito. Mais compatível, tô falando assim, mais compatível. Mais compatível. Mas tá falando muito de autodomínio aqui. Ah, autodomínio emocional, entendi. Autodomínio emocional. Você se entendendo emocionalmente e sabendo lidar com as suas emoções. O sol, não sei se eu tô mostrando as cartinhas. O sol no oculto tá falando que quanto mais você se conectar consigo mesmo, mais informações de si você tem. Então, mais entendimento, mais clareza, mais discernimento, mais... Tá falando assim, comunhão. É isso? Comunhão. Mas é você e você aqui. É como se fizesse as pazes você com você. Não sei se fez sentido essa parte. Mas se entrasse em comunhão você e você mesmo. Certo? Tem mais alguma coisa aqui? O diabo. Aqui é positivo. Tá falando assim, meus amores. Solução, tá? Tá falando assim. Que às vezes... Foi igual eu expliquei pra ela agora. Que às vezes você se retirar de um ambiente... Igual no meu caso. Deu meu horário, eu tô indo embora. Né? Não quero mais ficar aqui, eu tô indo embora. Eu não fico obrigada. Eu não fico onde não me querem. Onde não me cabe, eu não fico. E às vezes, pro externo, gera um olhar de arrogância. Ou um olhar de... como fala assim dessa postura? Arrogância, já falei. Vocês entenderam? Um olhar de superioridade, é como se tivesse esse olhar. Mas não é isso. No meu caso é autorrespeito, eu me respeito. Eu me respeito e respeito o outro também. Se naquele ambiente o outro não me quer, pra que eu vou ficar? Se ele não me quer lá naquele ambiente, pra que eu vou ficar no ambiente que a pessoa não me quer? Eu tenho que respeitar ela. E eu também tenho que me respeitar. Eu não quero estar naquele ambiente, eu não estarei. Eu me retiro. Então, basicamente isso aqui, ó. Se emocionalmente não faz bem pra você, se retire. Se afaste, corte, com educação, com gentileza, claro. E foi igual eu falei pra ela também. Não é, eu não faço mais parte desse ambiente, eu vou falar mal dessa pessoa porque ela não é compatível comigo. Não. Quer dizer que aquela pessoa não é mais compatível comigo, ela vai continuar sendo do jeito que ela é, com outras pessoas que são compatíveis com ela. Se eu estava naquele ambiente, é porque aquele ambiente se comunicava de alguma forma comigo. E eu tenho que entender isso. Se hoje eu já vejo que já não me cabe mais, quer dizer... Tô falando rápido?
quer dizer que aquele ambiente já não é mais compatível comigo. Algo dentro de mim mudou, se modificou, que eu vou querer me retirar desse ambiente e tá tudo bem, tá tudo certo. A pessoa que fica quer dizer que ela ainda é compatível com aquele ambiente. E aí o processo de me retirar e buscar outro ambiente que é compatível comigo. Entendeu? Tá falando isso aqui, meus amores. No diabo. Então é se respeitar ao máximo e vício. Dependência, né? Dependência emocional. Se preencha de si pra você entender que tem lugar que não te cabe e que você tá por dependência. É isso? Mas tem mais coisa, peraí. Que às vezes você tá nesse ambiente por dependência. Ou do que o que a pessoa te oferece, te oferta. Tá falando assim, oferta você pra você. Comunhão, entendi. Oferta de você pra você. Pra não depender daquilo do outro. Porque às vezes o outro vê que você é dependente dele naquela situação e aí ele vai tentar embordar com você. Não tá falando assim, seja independente, porque quando você é independente, você escolhe com mais consciência os ambientes e as pessoas que você quer estar. Se você é dependente, você não escolhe, você acaba aceitando o que aquela pessoa tem para te oferecer, aquele ambiente tem para oferecer, e não necessariamente é benéfico para você, entendeu? Então, sei lá, aquela pessoa me elogia, então eu sou dependente do elogio dela. Então eu vou começar a me elogiar para não ser dependente do elogio dela, certo? Depois que eu vejo que eu não sou mais dependente, talvez seja um ambiente que eu ainda queira ficar, e tá tudo bem, é um ambiente bom para mim, e aquela pessoa me elogia naquele ambiente. Ok, mas se eu tô vendo que eu suprindo as minhas necessidades de elogio, é um exemplo aqui, meus amores, que já acabou a leitura. Se eu tô vendo que eu tô suprindo meus elogios e aquela pessoa não tem mais poder sobre mim e ela modificou, ou seja, ela não me faz tão bem, eu percebo que ela não me faz tão bem, ela não me trata bem, ou ela não faz questão de mim. Então, ou seja, agora eu posso escolher me retirar, porque eu já não dependo dos elogios dela, certo? Deu pra entender? Deu pra entender? Então é isso, meus amores. Espero ter feito sentido pra vocês, ó. Um beijo. Tô falando rápido? Nossa, me chamou a atenção, eu tô falando muito rápido. Vamos lá. Acho que eu tô cheia de energia e eu tô falando muito rápido. Mas é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se eu falei muito rápido, assiste o vídeo de novo com mais calma, certo? E espero que tenham gostado e ter feito sentido, ó. Um beijo. Tchauzinho pra vocês. E agora eu vou pra próxima leitura. Preciso limpar aqui? Ainda não. Vamos lá, meus amores. Próxima leitura. Beijinho. Agora, então, para quem escolheu a Turmalina Negra. E eu vou falar um pouquinho mais devagar. É detalhado? Seu Zé? Vamos lá, meus amores. Seu Zé aqui. Turururu. Turururu. Perigo ou dificuldade no caminho. É uma leitura emocional, né? Eu já falei, né? Acho que no começo do vídeo eu falei. Do campo emocional. Boas notícias. Tá falando se vai ser revelado alguma coisa pra você no presente. Nesse momento presente. Tipo assim, uma semana, um dia, um mês. Não, passa de um mês aqui. Vai ser revelado alguma coisa emocional pra vocês. Ou algo vai se revelar, ou alguém vai se revelar. É isso? Não tenho nada de tirar as cartas. Mas assim que caiu a carta, me veio isso. Casamento feliz. Nossa, que bom, né? Isso vai te... Tá falando assim, vai te Desculpa. Nossa, meu coração até acelerou. Que estranho, né? Tá falando assim que essa comunicação
vai te engrandecer muito emocionalmente, mas tá falando assim, vai te... É como se fosse encher o seu copo de água. Não necessariamente, né? Mas tá falando assim, é como se... Sabe aquele copozinho do amor? Tipo assim, do alto amor, ou do amor do outro, enfim. Como se alguém fosse encher esse copo. Ou encher, não. Transbordar. Porque eu sempre falo assim, que o nosso copo... Quem tem a responsabilidade de encher o nosso copo é a gente mesmo. Então aqui... Ah, tá, entendi. Vamos lá, meus amores. É uma leitura emocional, então a gente tá falando de você. É como se algo fosse acontecer que você vai encher um pouquinho mais o seu copo. Pode ser que outro venha, te fale alguma coisa que enche o seu copo, sim. Pode ser. Mas pode ser você se elogiando, falando coisas bonitas, se reconhecendo. Isso vai fazer encher um pouquinho mais o seu copo, do seu alto amor. É isso? Agora sim. Mas eu vou explicar de novo quando... Aceita isso daqui? Não, porque não virou. Ela ficou torta assim, ó, mas não virou. Então, não. A gente vai destrinchar isso aqui com mais calma. Melancolia, depressão e lágrimas. É uma pessoa desconfiada, né? Aqui tá me falando assim, uma pessoa que passou por muitas dores emocionais no passado. Tá bem adiantada essa leitura. É, porque é muito detalhe. Uma pessoa que passou por muitas situações negativas emocionais no passado e ela não consegue ainda ver a beleza no presente. Ela ainda tem dificuldade. No caso você, né? Você que tá assistindo essa leitura. Tem dificuldade ainda de sair desse modo sobrevivência. De perceber as coisas boas. E no presente, tá falando ou um dia, uma semana, um mês, enfim. Uma lua. Alguma coisa aqui, não sei porquê. Aqui é a carta número 6, né? Enfim. Mas na minha cabeça tá falando uma ação, uma atitude, uma fala, pode ser também. Não precisa ser necessariamente dia, né? Tem tanta possibilidade. Enfim. Mas no momento presente, é como se acontecesse algo emocional. Mas no seu oculto, é como se você ainda tivesse medo. Medo de sentir, medo de se permitir, medo de vivenciar algo aqui. Medo de experienciar algo aqui. Que vai te engrandecer muito. Que vai te fazer muito bem. Ainda tem um medo aqui muito grande. É como se ficasse num looping emocional aqui. Como que eu vou explicar isso? É como se estivesse num loop emocional. É como se fosse uma pessoa que... Ai, Jesus, que difícil. Eu vou conseguir, peraí. Que tem uma bagagem muito pequena emocionalmente, é isso? Que é como se tivesse poucas experiências emocionais aqui. Positivas. Vamos supor, uma pessoa que nunca foi cuidada. Então ela não sabe reconhecer o cuidado porque ela não conhece. Sabe? É um carinho. Ela não sabe reconhecer quando alguém tá fazendo um carinho porque... Gente, que vontade de chorar. Não vai chorar não, pelo amor de Deus, Brasil, fica aí. É como se alguém aqui não conhecesse o carinho. Então ela não reconhece quando alguém tem esse tipo de carinho. Uma pessoa que nunca teve atenção. Então ela não reconhece porque ela não conhece. Nossa, eu falei isso esses dias pra uma pessoa. Não tem como eu reconhecer algo que eu não conheço. Primeiro eu preciso conhecer. E depois, quando acontecer de novo, eu consigo reconhecer.
Então é como se fosse o primeiro aqui. O número 1. Então, a primeira vez que recebe atenção, a primeira vez que recebe carinho. Não necessariamente pode ser do externo, pode ser de si para de você para com você mesmo. Acho que deu pra entender agora. Então assim, eu sempre dei atenção pro outro. Hoje eu tô dando atenção pra mim. E eu percebo que eu nunca tinha dado atenção pra mim. Então essas emoções que me geram são novas. Tô explicando direito? Acho que tá dando pra entender, né? Então, eu sempre cuidei do outro. Quando eu volto esse cuidado pra mim, eu me gero sensações e emoções novas, diferentes, que eu não reconheço, porque eu estou conhecendo. Quando eu fizer novamente, eu vou reconhecer. Mas é como se fosse assim, a primeira vez que cuida, a primeira vez que ama, a primeira vez que dá atenção. Certo aqui? Então tô falando isso. Agora eu não posso dar certeza pra vocês se esse boas notícias aqui, no momento presente, se é de vocês para com vocês ou se é de algo externo para com vocês. Eu não posso dar essa certeza. Porque pode acontecer de algo externo te fazer bem emocionalmente. Ou você fazendo bem pra você emocionalmente. Pode ser também. Aí você precisa observar, tá bom? Vamos lá. Eu já falei a leitura toda, eu não tirei nem a solução ainda. Ai, que bonitinho. Tô falando assim, se permita. Falei? Vitória. Uma solução. Viagens ou mudanças de vida, alegrias e comemorações, moedas e riqueza. Nossa, esse se permitir vai te impactar muita coisa aqui. Não vai te impactar só no emocional. Por que a carta da torre? Tá me vindo a carta da torre. Tá falando assim que vai mexer com as suas estruturas. Então algo... É como se você fosse ampliar um pouco mais a sua bagagem do sentir aqui, das suas emoções. Então, eu só tinha, sei lá, eu só conhecia emoções negativas. Dificilmente alguém só conhece emoções negativas. Mas é como se a bagagem negativa fosse muito maior. E é um processo de limpar um pouco mais essas emoções e aumentar um pouco mais de bagagens positivas emocionalmente. Esse processo aqui. E esse processo vai te fazer mudar suas estruturas, mudar a forma como você se vê e como você vê o externo também. Viagens ou mudanças de vida, alegrias e comemorações, moedas e riqueza. Tá falando que vai afetar suas estruturas. Essas 3 cartas me falam que vai afetar suas estruturas, porque depois delas vem embaraço e dificuldade, mas depois delas, eu ia falar embaraço e dificuldade, mas veio a carta da torre pra mim, na minha cabeça. Falando que essas 3 cartas é como se fosse uma estrutura aqui. Tô explicando direito? É como se fosse criar uma nova estrutura. Essas novas bagagens emocionais positivas vai te trazer uma nova estrutura. Vai te tirar de muita... Isso aqui, ó. Vai te tirar disso aqui. Vai te tirar de um looping, mostrando que tem outras coisas a se viver. Ó, casamento feliz. Vai te engrandecer muito aqui. E vitória, que é a solução, né? Falei, né? Falei. Que é pra você se permitir vivenciar, experienciar isso aqui, ó. Que eu não sei se já aconteceu, se tá acontecendo ou se vai acontecer, né? Aí você precisa observar. Cada caso é um caso, né, meus amores? Que é pra você se permitir. Mais alguma informação aqui? Vou tirar aqui uma cartinha com o tarô. Da solução.
É porque cada um se permite de um jeito, né? É que eu tô pedindo pra clarear, porque parece que ficou bem vago. Mas, vamos supor, é um autocuidado, um exemplo, que vai me fazer bem. Tá falando pra você se permitir se cuidar. É uma atenção. Tá falando que é pra você se permitir se dar atenção. É o outro que quer a minha companhia. É pra você se permitir ter companhia, entendeu? É porque é bem abrangente, mas pra mim, né? Pra mim é abrangente, mas no seu caso é único. Cada caso é um caso. Por isso que falou na minha cabeça, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não dá pra não ficar abrindo tanta coisa também que... Cada caso é um caso. Gente, o que eu falei? Eu falei que essas 3 cartas me remetem a uma carta. Que é qual carta? Qual carta? Essa carta. A torre. Uma nova estrutura. Se permitir se refazer, se renovar, se reestruturar. Só vem confirmando, né? Tudo que eu tava falando. Fiquei até me empolguei aqui. É o vento. Certo, meus amores? Tudo isso pra vocês. Espero que tenham gostado. Eu amei sua leitura. Muito bonita. Agora tô perdida. A justiça no fundo do baralho. E é isso, meus amores. Beijinho, ó. Qualquer coisa, assiste o vídeo de novo. Ficou muito bonito. Tchau.